Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel. Vamos ao capítulo 19. Capítulo 19, 1 Samuel. Vamos ler o capítulo inteiro. Peço que os irmãos acompanhem a leitura com atenção, com reverência. A palavra que o Senhor tem para nós nesta noite está baseada nesse texto, 1 Samuel, capítulo 19. Diz assim, irmãos: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estais. Falarei a teu respeito, a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. Esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança a ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: Trazei-mo mesmo na cama, para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul:
eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grande grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Vamos até aqui a leitura da palavra de Deus. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de todo o serviço leal prestado ao rei Saul e das muitas vitórias que liderou, trazendo segurança para o povo de Deus, próprio Davi, ele foi provado pelo Senhor e submetido à perseguição injusta e cruel nas mãos de Saul. Nós vimos isso, irmãos, no capítulo 18. Nós já ouvimos a pregação naquele capítulo e vimos como Saul empregou diferentes métodos para matar Davi, em pelo menos 3 momentos, né? Ele próprio tenta alcançar Davi com a sua lança para encravá-lo na parede. Ele vai também se utilizar das suas próprias filhas para colocar Davi nas mãos dos filisteus. E esse padrão de investida contra a vida de Davi, ele continua, irmãos, aqui no capítulo 19, mas agora de uma forma mais oficial. Irmão, Saul, ele está buscando de todas as formas acabar com a vida de Davi. Esse é o alvo dele. Ele não está mais preocupado em cuidar do povo de Deus, em exercer o seu trabalho como rei, mas ele agora quer, de todas as maneiras, destruir a vida de Davi. E aqui no capítulo 19 que nós lemos, você vai perceber que ele vai tentar atingir o seu propósito maléfico, incitando o seu próprio filho Jonatas para participar do seu plano homicida. Você vai perceber que ele vai novamente atirar a sua lança contra Davi. Ele vai ordenar aos seus homens de confiança que prendam a Davi e o tragam ao palácio para ele ser executado. E ele vai ainda enviar 3 grupos de homens para capturar Davi na região de Ramá, onde Samuel residia. E por fim, ele mesmo vai diretamente a Ramá para tentar matar Davi. Agora, irmãos, será que Saul haveria de obter êxito na sua empreitada maligna contra Davi? Evidentemente que não. Porque o Senhor, como a gente leu no capítulo 18, o Senhor era com Davi. E também o Senhor estava protegendo Davi do ataque dos seus inimigos, preservando a vida do seu ungido, porque o próprio Deus já tinha escolhido Davi para o lugar de Saul, e também declarado e prometido que ele seria o novo rei de Israel. Então o Senhor não permitiria que o seu escolhido caísse nas mãos daquele que ele tinha rejeitado. Então notem, irmãos, que em cada vitória de Davi,
E em cada fracasso de Saul, fica evidente duas coisas: o cuidado protetor de Deus para com o seu escolhido, mas também a confiança do seu escolhido no cuidado do Senhor. E a gente pode resumir o tema da pregação nesta noite, no nosso texto, da seguinte forma: o Senhor protege os seus escolhidos que nele confiam. O Senhor protege os seus escolhidos que nele confiam. Irmãos, o narrador do texto, ele deixa muito claro que Davi, desde a unção por Samuel, acho que lá no capítulo 16, ele é o escolhido de Deus, ele é o rei escolhido de Deus. E o Senhor esteve com Davi em todo o tempo, claro, não para isentá-lo de sofrimento, pois ele está sendo provado com a perseguição injusta de Saul, mas para dar a Davi livramentos das mais variadas formas, utilizando os mais diversos instrumentos. Observe, irmãos, que para frustrar o plano assassino de Saul, Deus, ele usa aqui, no nosso texto, ele vai usar a intercessão leal de Jonatas. Deus vai usar a própria agilidade de Davi para fazê-lo desviar-se da lança assassina de Saul. O Senhor vai também fazer uso da astúcia da própria esposa de Davi, Mical, para protegê-lo. E ainda mais, irmãos, que é o ponto que chama a atenção aqui no texto. O Senhor vai intervir de forma sobrenatural por meio do Espírito Santo, tanto na vida de Saul quanto dos seus homens, no propósito de trazer livramento a Davi. Vamos olhar como é que Deus está aqui atuando para proteger Davi da maldade de Saul. Primeiramente, percebemos aqui Deus protegendo Davi pela intercessão de seu amigo leal Jonatas, o próprio filho do rei. Isso está dos versos 1 ao verso 5. Notem, irmãos, que Saul, ele informa ao seu próprio filho Jonatas, bem como aos seus oficiais mais chegados, o seu plano de matar Davi. Perceba, o que era uma expressão do seu ódio pessoal e interno, se torna agora uma ordem oficial e pública. Perceba que isso é um avanço nesse estágio de Saul em querer matar Davi. Saul, ele se utiliza do seu poder real, não para promover a justiça em Israel, que era o dever principal de um rei, mas para cometer a grande injustiça em Israel, destruir a vida daquele que estava dando a vida por ele e por todo o povo de Deus. E Saul, ele não vai medir esforços para fazer isso. Ele vai até se utilizar de pessoas para alcançar o seu objetivo perverso. Nós já vimos que ele tinha envolvido suas duas filhas para tentar matar Davi pelas mãos dos filisteus. E agora, irmãos, na sua trama perversa, ele vai incitar, encorajar o seu próprio filho para participar com ele do seu plano de matar Davi. Irmão, Saul pensava que Jonatas, como sendo o herdeiro do seu trono, seria também afetado pela popularidade e pelo sucesso de Davi, e portanto seria conveniente para Jonatas matar Davi. Era algo também que Saul pensava, se ele vai ser o próximo rei, então vamos tirar Davi do caminho, para ele não atrapalhar os nossos planos. Porém, irmãos, Jonatas não andou nos caminhos perversos de seu pai. Ao contrário de Saul, Jonatas creu na palavra de Deus. Jonatas se submeteu à vontade de Deus. O que a gente leu sobre ele até aqui, irmãos, expressa muito bem que ele confiou na palavra do Senhor.
O que é que Deus já tinha declarado por meio do profeta Samuel? Que o trono seria retirado de Saul e que nenhum membro da sua família haveria de sucedê-lo como rei em Israel. Então, Jonatas se submeteu à vontade de Deus. E ele não foi contra o novo escolhido do Senhor. Notem, irmãos, que você vai perceber Jonatas evidenciando a sua fé em Deus. Primeiro, quando ele lidera uma batalha contra os filisteus, ele tem a plena convicção que vai vencer os inimigos não pela sua própria força, mas pela mão de Deus, pelo cuidado, pelo braço do Senhor. E também pela uma evidência da sua fé, como nós já abordamos no início do capítulo 18, é que ele já tinha firmado uma aliança de lealdade com Davi. Eles prometeram cuidar um do outro e dos seus familiares até o fim. Então, notem que o príncipe de Israel aqui, revelando a sua piedade, tentando obstruir o plano perverso do seu pai. Então veja o que ele faz aqui. Ele primeiro alerta Davi do perigo. Davi estava correndo perigo ali ao redor do palácio de Saul. E Jonatas diz: olha, toma cuidado, fica um tempo escondido para eu conversar com meu pai, para ver se ele muda de ideia. E é a segunda coisa que ele faz, irmãos. Perceba que é maravilhoso as palavras de Jonatas aqui, como ele fala a verdade acerca de Davi, ao mesmo tempo em que repreende o seu pai para não levantar a mão contra o inocente. Veja os versos 4 e 5, ele diz: então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, dizendo: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o seu grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Notem, irmãos, Jonatas destaca a inocência de Davi. Ele não merecia aquele tratamento injusto e cruel, porque ele não fez nenhum mal, pelo contrário, ele fez o bem ao povo e ao próprio rei. Ele foi responsável pela liderança de grandes batalhas e vitórias contra os filisteus, trazendo alegria a Saul por um tempo. E notem também como Jonatas destaca que não foi pelo braço, pela força de Davi, mas foi o Senhor, utilizando ele como instrumento, que deu vitórias a Israel. Ou seja, que Deus estava com Davi, abençoando o trabalho dele, e portanto o rei deveria se alegrar com isso, e não cometer essa injustiça e ingratidão de tentar destruir a vida de quem estava dando a vida pelo povo de Deus. É interessante que Saul ele é tocado momentaneamente pela intercessão do seu filho. É isso que diz os versos 6 e o verso 7. Ele atende às palavras de Jonatas e recebe de volta Davi no palácio. Mas somente por um momento, irmãos, porque este homem ele não era confiável para manter a sua palavra. Ele até usa o nome de Deus em vão aqui. Ele diz que, como vive o Senhor, ele não morrerá. Mas isso dura muito pouco. Perceba que esse é o primeiro aspecto, Deus usando a lealdade do seu amigo para trazer livramento, do amigo de Davi, Jonatas, para trazer livramento a Davi. A segunda coisa, Deus ele se utiliza da agilidade de Davi para desviá-lo da morte, através da lança de Saul. A gente lê isso nos versos 8 ao verso 10. Irmãos, os filisteus eram inimigos declarados de Israel. Eles não demoravam muito para sempre estar investindo contra o povo de Deus. Eles tinham ódio enorme de Israel. E uma nova campanha de guerra foi aberta
contra os filisteus por parte de Israel. E mais uma vez, Davi, irmãos, sob a direção de Deus, ele destrói os filisteus, ele humilha os seus inimigos com uma grande vitória, uma vitória esmagadora, de modo que muitos morreram e outros fugiram da presença de Davi. Você pode ter certeza, irmãos, que nessas circunstâncias, aquelas mulheres, o coro, o cântico daquelas mulheres soava ainda mais alto nos ouvidos de Saul. E sem falar que o espírito maligno da parte do Senhor se apossou dele novamente. E aí o que é que ele faz? Enquanto Davi lhe faz o bem, tentando acalmar os seus nervos com o doce toque da sua harpa, Saul se utiliza da sua lança, mais uma vez, para tentar encravar Davi contra a parede. Mas veja que, pela sua agilidade, Davi, ele novamente se desvia da presença do rei, da ira do rei, e foge para a sua casa. Então esse é o primeiro, a primeira fuga dele, né? O primeiro momento em que ele recebe um escape da parte do Senhor. Mas, em terceiro lugar, irmãos, Deus vai se utilizar também da astúcia de Mical para proteger a Davi. Esse é o terceiro aspecto aqui, de Deus usando pessoas para proteger Davi. Saul, ele não perde tempo, irmãos. Ele envia alguns homens para vigiar Davi ao redor da sua casa, a fim de prendê-lo e trazê-lo de volta à sua presença para que ele morra. E conhecendo a trama do seu pai, Mical, ela avisa a Davi que se ele não escapar naquela noite, ele seria um homem morto. Então ele está correndo perigo de vida. E Mical, portanto, auxilia o seu marido a fugir. Ela o desce por uma janela, é provável que eles morassem talvez na muralha ou em alguma região mais alta. Então ele faz com que ele fuja, e para dar mais tempo para que os homens de Saul não alcancem a Davi, ela vai contar algumas mentiras aqui, para ajudar o seu marido na fuga. Primeiro, ela diz que ele está doente, está acamado, e os homens voltam e dizem ao rei que Davi está doente, e a maldade já tinha tomado conta do coração de Saul, que ele diz: não quero saber, traga ele mesmo assim, para que eu mesmo levante a mão contra ele. Os mensageiros voltam, mas para surpresa deles, não é Davi quem está na cama, mas é uma escultura, um ídolo, coberto com pelos de cabra. E eles são enganados. Saul toma conhecimento, repreende a sua filha Mical por ter deixado Davi escapar, e ela vem com mais uma mentira. Ele me disse: deixa-me ir, senão eu mato você. Irmãos, aqui eu queria destacar, talvez você se pergunta, que ídolo do lar é esse que essa mulher tinha em casa? O fato dela utilizar esse ídolo do lar para ajudar Davi a se distanciar ainda mais dos seus opressores, não isenta ela de ter uma intimidade com idolatria na sua própria casa. Irmãos, essa imagem aqui, chamada de Terafim, ídolo do lar, e Terafim, ele não era uma representação de deuses pagãos, como tinha naquela época o deus Baal, o deus Astarote, ou Moloque, ou Dagon, que era o deus dos filisteus. Mas era um tipo de ídolo que era usado para ajudar na adoração ao verdadeiro Deus. Lembra do bezerro que eles fizeram? Eles queriam adorar não o bezerro, eles queriam adorar a Deus por meio do bezerro. Então, da mesma forma, esses ídolos do lar serviam para tentar aproximar-se de Deus por meio de algo que eles podiam tocar e até mesmo manipular. Então, era uma violação aqui clara do segundo mandamento.
E notem, irmãos, que também alguns comentaristas dizem que esse tipo de ídolos do lar, eles eram utilizados também como meio de adivinhação, de tentar descobrir as coisas. E, portanto, as pessoas que usavam esse tipo de escultura, elas muitas vezes seguiam suas próprias fantasias e não a vontade de Deus. Então, o que a gente percebe aqui é que, embora fizessem parte do mesmo povo de Deus, o povo de Israel, Davi e Mical, eles não eram unidos integralmente na mesma fé, no Deus vivo. Isso é um detalhe que precisa ser destacado aqui. Irmãos, é impossível você supor que Davi, ele pudesse ter usado ou aprovado o uso dessas imagens que Mical certamente escondia na sua casa. Quando você lê os Salmos de Davi, você vai perceber como é que ele fala de Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Deus verdadeiro, aquele que é poderoso, aquele que é a rocha, aquele que pode me dar salvação. Então ele conhecia este Deus, ele adorava a Deus em espírito e em verdade, não por meio de artifícios humanos feitos com madeira ou pedra ou qualquer outro elemento. Então, quando você lê sobre esses ídolos do lar que Mical tinha, não era apenas um objeto para enfeitar a casa. Ela realmente usava isso no sentido de se envolver com práticas relacionadas à idolatria. Irmãos, você vai perceber as falhas no caráter dela um pouco mais adiante. Claro que a gente leu que ambos tinham afeição um pelo outro, que ambos tinham prazer de estarem juntos. Mas a união de Davi e Mical, ela se revela no decorrer da história, não como uma união estável e profunda. Ela não simpatizava da piedade de Davi diante de Deus. Mais tarde tem um episódio que vai revelar isso. Quando Davi, já no trono, ele traz a arca de um lugar chamado Kiriat Jearim para o monte de Sião. Ele é dominado pela alegria em Deus, ele se alegra, ele dança na presença do Senhor, e Mical fica insatisfeita, e ela repreende Davi, e zomba da alegria dele em Deus. Então aqui a gente já pode entender, irmãos, que duas pessoas que se unem num relacionamento, basicamente pelo prazer de estarem juntos, e não pelo compromisso fundamental de servir ao Senhor com integridade. Certamente esse tipo de relacionamento, ele pode trazer mais problema do que coisa boa. Então isso é apenas para destacar embora Deus tenha usado o que ela fez, embora aquele objeto foi útil para dar tempo para Davi fugir um pouco mais, era algo que marcou a vida daquela mulher de forma negativa. Mas, em quarto lugar, irmãos, o Senhor, ele age diretamente para livrar Davi mediante a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Veja, ele usou a amizade leal de Jonatas, que deu um bom testemunho diante do rei, e, portanto, Davi ganhou um pouco mais de tempo. Ele usa a própria habilidade de Davi, ele usa a esposa dele, mesmo utilizando de alguns caminhos não muito corretos, e ele vai agora atuar diretamente pelo seu Espírito Santo, com um só propósito: proteger Davi. Irmãos, veja a condição de Davi nesse momento. Ele é um fugitivo, errante, perseguido, e ele está, talvez no deserto ou em alguma caverna, ele está fugindo. Mas o que é que vem na mente dele naquele momento? Ele pensou no profeta, ele pensou em Samuel, que ainda, apesar de estar bem idoso, era ainda um homem vivo, e era o profeta do Senhor, e o juiz ainda, alguém que poderia ser buscado para receber auxílio.
E ele vai à região de Ramá, atrás do profeta. Talvez Davi, ao procurar Samuel, ele pensasse que Saul não seria capaz de se intrometer novamente com o profeta Samuel, que já tinha muitas vezes repreendido Saul, declarado a palavra de juízo de Deus contra ele. Além disso, irmãos, na companhia de Samuel, Davi, com certeza, ele estava num ambiente e numa comunhão agradável. Ele estava perto de alguém agora confiável, de alguém a quem ele abriu o coração, e de fato ele conta tudo o que estava acontecendo, mas com certeza também ele recebe bons conselhos e encorajamento da sabedoria do profeta. E ambos estão ali em Ramá, na casa dos profetas, onde havia uma escola de profetas, de homens que Samuel liderava, na busca por Deus e no ato de profetizar. E a ideia de Samuel é que ali, com certeza, eles estariam distantes do ódio de Saul. Mas notem que não é isso que acontece. Irmãos, a notícia do paradeiro de Davi foi logo levada ao rei. A intenção dele, o empenho dele para destruir Davi era tão grande que ele tinha já os seus informantes em vários lugares de Israel. Para onde Davi fosse, Saul ia descobrir e ia estar atrás dele. E já tinha os seus homens naquele lugar para prendê-lo. É como a gente leu no Salmo 59. Davi vai se dirigir aos seus inimigos que estão à sua busca, em perseguição contra ele, como cães selvagens e famintos à procura da sua caça. Não é um cão, ele não está se referindo aqui a um cão domesticado, como nós temos, alguns de nós temos, mas era aqueles cães selvagens que realmente estavam ali à espreita para pegar algum animal menor e consumir. Então veja, nem mesmo a presença de Samuel impediu Saul de continuar com seu plano assassino. Porém, irmãos, é aqui que está algo impressionante e a surpresa do texto. Saul não esperava a intervenção direta e extraordinária de Deus, não só para proteger Davi, mas também para humilhar Saul. Veja que ele envia 3 grupos de homens, de mensageiros, para ir no encalço de Davi, e todos esses grupos que Saul enviou, eles foram dominados, possuídos pelo Espírito Santo de Deus, de tal modo que o texto diz que, assim como os demais profetas que estavam sob a liderança de Samuel, eles começaram também a profetizar. A ideia aqui, irmãos, é que eles foram submetidos a um estado de êxtase que os deixou, por um momento, inconscientes. E, portanto, o que é que Deus estava fazendo com isso? Impedindo-os de continuarem caçando Davi. Não é que Deus estava trabalhando para mudar a vida deles, mas dando tempo a Davi para escapar. E determinado a não desistir do seu propósito maléfico, o próprio Saul, irmãos, ele vai a Ramá em busca de Davi. Mas, quando ele menos espera, o Espírito de Deus veio agora sobre ele também, e o fez profetizar no caminho de Ramá. E notem que há um detalhe que é dito aqui sobre Saul, que não é dito sobre os seus homens. O texto diz que ele se despoja de suas vestes, ele fica literalmente nu, sem roupa, deitado no pó da terra, no chão, e profetizando ali por um dia e uma noite, por 24 horas, irmãos. Não sei se você se lembra, mas isso o fato dele profetizar já tinha acontecido antes. Você vai ver isso no capítulo 10, versos
9 a 13. Só que naquele momento lá, naquela ocasião, ele tinha acabado de ser escolhido por Deus e ungido por Samuel para reinar em Israel. E aquele ato de profetizar, o poder do Espírito que tomou conta dele lá no capítulo 10, foi um sinal da escolha soberana de Deus, mas também um meio de transformar Saul num novo homem. O texto lá diz que Deus fez aquilo para fazer dele um novo homem, ou seja, capacitá-lo para cumprir o seu propósito de governar a nação de Israel. E foi a partir daquele momento lá que surgiu um provérbio, um ditado no meio do povo de Deus. Está Saul também entre os profetas? Naquele momento isso foi positivo, irmãos. Mas aqui não. Aqui a intenção do Senhor em fazer Saul também profetizar como os seus homens é frustrar o seu plano homicida e impedi-lo de levantar a mão contra o escolhido do Senhor, Davi. Porque Deus, irmãos, de todas as formas, haveria de proteger aquele a quem ele fez a promessa de herdar o trono. Então ele fica ali também passando por essa experiência dramática, extraordinária, sobrenatural, no estado de êxtase, e não só êxtase, mas também no estágio de prostração, Mas notem, o que é que acontece depois? Ele foi mudado, ele foi transformado, ele foi restaurado? Não, ele continua o mesmo homem perverso, porque ele vai tentar mais adiante tirar a vida de Davi outras vezes. Então a ideia aqui é que Deus dá mais tempo a Davi para fugir de Saul e de seus homens. É claro que Deus está pensando na proteção de Davi, mas eu acredito, irmãos, como eu vi num comentário que eu estava estudando para fazer essa pregação, e o autor fala que entende que esse ato também que Deus, essa ação sobrenatural de Deus sobre Saul, Deus também estava lidando com Saul. O que é que acontece aqui? Deus, humilhando daquela forma, estava mostrando não só a estupidez de lutar contra a vontade de Deus que ele estava fazendo, a inutilidade que é você ir de encontro àquilo que Deus estabeleceu, mas também, irmãos, eu acredito que Deus aqui, de certo modo, estava sendo misericordioso com a alma de Saul. Será que isso não foi um lembrete da parte de Deus, de que ele tinha abandonado o Senhor e de que, portanto, ele estava sofrendo toda sorte de perturbação por sua própria culpa, por sua própria rebeldia? Irmãos, não foi aqui esse ato sobrenatural de Deus sobre Saul uma indicação graciosa de Deus para com Saul, de modo que, embora ele não mais continuasse oficialmente como rei, porque Deus já tinha decretado, ele iria perder o trono para Davi, mas mesmo assim, Deus está dando a ele uma nova oportunidade de ele restaurar a sua vida pessoal com Deus. Afinal de contas, ele também era membro do povo de Deus. Acontece, irmãos, que Saul rejeitou mais uma oportunidade do Senhor para o arrependimento. Ele persistiu no seu caminho de iniquidade, porque ele rejeitou o Senhor, e portanto o Senhor o rejeitou também. Amados, Deus, na sua misericórdia, e aqui tem uma lição para nós também, muitas vezes lida conosco por meio de suas estranhas providências, colocando-nos em circunstâncias inesperadas, para que abandonemos os nossos pecados e nos voltemos para Ele arrependidos. Às vezes o Senhor pode colocar-nos num leito de enfermidade. Às vezes o Senhor pode nos fazer passar pela dolorosa dor, do luto.
ou até sofrer algum tipo de perda financeira, ou qualquer que seja a provação, Deus às vezes pode nos humilhar em determinados momentos para nos fazer voltar arrependidos para Ele. É claro que às vezes nós sofremos dentro da vontade de Deus, como Jó, como Davi está sofrendo aqui, mas às vezes nós colhemos sofrimentos pela nossa própria desobediência, e Deus intervém às vezes de forma repentina e poderosa e inesperada, colocando alguma dificuldade, alguma situação de humilhação na nossa vida, para nos conduzir a Ele de volta. Então, se porventura você, em algum momento, estiver andando na contramão da vontade de Deus, e Ele atuar para humilhar você, atenda ao seu chamado. Abandone os seus propósitos perversos e entregue-se ao Senhor, que é rico em perdoar, que não tem prazer na morte do pecador, mas em que este se arrependa e viva. Irmãos, lembremos-nos que o foco do nosso texto aqui é a proteção do Senhor em favor do seu ungido Davi, em favor do seu escolhido que nele confiava. Vocês devem ter percebido que pelo menos por 3 vezes, aqui no capítulo 19, o Senhor livrou Davi da morte e o fez escapar. Por 3 vezes essa expressão é repetida aqui: ele fugiu e escapou, ele fugiu e escapou. No episódio da lança, por meio da sua esposa, que o fez pular, né, e fugir pela janela, e também quando ele estava com Samuel. Irmãos, em todos esses momentos, se ele fosse pego, ele seria literalmente destruído, morto. Mas notem, Deus o fez livrar da morte, ele deu escape. E aqui eu quero concluir com 3 lições importantes que nós aprendemos sobre a proteção do Senhor, não somente em favor de Davi, mas também em favor de nós, que também fomos ungidos por Deus e escolhidos para fazer parte do povo da sua aliança. Ouçam, irmãos, o que Deus quer nos ensinar acerca da sua graciosa proteção para conosco. Primeiro, aqui nós aprendemos que o Senhor soberanamente usa os mais diversos instrumentos para trazer livramento e proteção aos seus escolhidos. Como eu disse, Davi corria risco de morte nas redondezas do palácio, dentro do palácio, na sua própria casa, ao lado da sua esposa, e até mesmo em Ramá, na presença do profeta Samuel. Amados, se não fosse o Senhor, ele seria destruído. Se não fosse o cuidado protetor de Deus, irmãos, Davi teria sido morto. E veja, como é que Deus se manifestou para cuidar e proteger Davi? Como é que Deus mostrou que estava com ele? Primeiro, por meio da lealdade de Jonatas, usando o bom testemunho de Jonatas em favor de Davi, declarando a sua lealdade ao rei, o seu bom serviço prestado a Israel e, sobretudo, a inocência dele. E por um tempo, é verdade, ele pôde respirar um pouco, por um tempo, mas Deus usou o seu amigo, o seu irmão, para lhe dar proteção. Amados, Deus usa também as habilidades de Davi, que o fizeram destruir, desde quando ele era um jovem pastor nos campos de Belém, destruir leões e ursos que se levantaram contra as ovelhas do seu pai,
derrubar o gigante dos filisteus, livrar-se por mais de uma vez da lança assassina de Saul. Deus usou, irmãos, a astúcia e a esperteza de Mical para proteger Davi. E ainda mais, de forma sobrenatural, diretamente, através do seu próprio espírito, ele afasta Saul e Davi, aliás, Saul e seus homens, da presença de Davi. Irmãos, Deus é soberano em suas ações, em favor da proteção do seu povo. E nas ações de Deus, para nos dar proteção contra os nossos inimigos, nós vamos perceber algo muito interessante, que a graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, ela se revela e se manifesta das mais diferentes maneiras para trazer livramento ao seu povo. Deus pode usar o nosso companheirismo cristão, Deus pode usar a lealdade que prometemos de ser cuidadores uns dos outros como membros do corpo de Cristo. Ele pode usar isso, irmãos, para nos livrar de uma situação de injustiça ou de opressão, como ele fez por meio de Jonatas. Deus pode usar a nossa comunhão cristã para acolher-nos em tempos de adversidade, acolher uns aos outros em tempos de adversidade, como Samuel acolheu a Davi na hora da angústia. Sim, até mesmo a malícia e a astúcia de algumas pessoas, Deus vai usar para promover o nosso bem e a nossa proteção, como ele usou Mical para dar livramento a Davi. Ele fez isso até de forma mais gloriosa, quando ele usou as mãos de homens iníquos para matar um homem inocente, a fim de nos livrar do grande mal do pecado, quando ele permite que seu filho morra pela perversidade dos homens. Então esse é o primeiro aspecto. Deus pode usar das mais variadas formas para trazer a nós proteção. Segunda lição, irmãos: o Senhor, mesmo não isentando os seus escolhidos de sofrimento, ele há de preservá-los na fé até o fim, para fazer cumprir neles o seu propósito redentor. Irmãos, quando você lê a história de Davi até o final, você vai perceber que ele recebeu muitos livramentos de Deus, livramentos mesmos, em toda a vida dele, como antes do trono e depois que ele estava no trono. E a Bíblia diz que ele morreu numa ditosa velhice, na sua cama, no seu conforto, no conforto do seu lar, uma morte invejável, vamos dizer assim. Ele morreu na sua velhice, no seu lar. Podemos nós estar certos, irmãos, e seguros de que Deus fará a mesma coisa conosco, exatamente como ele fez com Davi, uma vez que nós também somos ungidos e escolhidos pelo próprio Deus, pelo mesmo Deus de Davi. Amados, devemos lembrar o seguinte: Davi recebeu do Senhor um chamado especial, lembre-se disso, para assumir o trono de Israel, e não somente para proteger Israel dos inimigos ao redor, mas principalmente para trabalhar, para ser um instrumento, para trabalhar pelo reino de Deus, para trazer ao mundo o Messias, que viria da descendência de Davi, isso mesmo. Então notem que Deus tinha um plano na vida dele, especial. E Davi, irmãos, através do seu ministério real, mas também do seu ministério profético, porque ele foi um poeta, um profeta, ele escreveu muitos hinos e salmos, e muitos desses hinos e salmos têm um caráter messiânico. Ele já está falando de Cristo, está apontando para Cristo. Então a própria vida dele foi um tipo de Cristo, e os próprios escritos dele, muitos aqui na Escritura, servem hoje para nosso encorajamento, e para
apontar para Cristo, o nosso Redentor. Então veja, ele morreu na sua velhice, como Abraão, por exemplo. Mas ele não foi isento de sofrimento. Deus provou Davi em vários momentos da vida dele. Mas o que é que Deus preserva em Davi e também em nós? A fé, a confiança, a perseverança nos caminhos do Senhor para cumprir o seu propósito redentor na nossa vida. Nós não conhecemos os planos de Deus para cada um de nós individualmente nessa terra. Nós sabemos que podemos ser perseguidos e sofrer injustiças, como Davi também sofreu, por causa da nossa fé em Cristo, da nossa confiança no Senhor. Mas nós não sabemos se Deus vai nos livrar ou não, em determinadas circunstâncias. Veja, Paulo foi tão fiel ao Senhor no seu serviço, como Davi, cada um no seu tempo, cada um na sua vocação, mas ambos serviram fielmente ao Senhor. Davi morreu em ditosa velhice, e Paulo foi morto, martirizado, teve a sua vida ceifada pelas mãos do perverso imperador Nero. Irmãos, os caminhos de Deus são ocultos aos seus escolhidos, é verdade. Nós não sabemos o que é que Ele tem reservado de bom ou de ruim para nós amanhã. Mas nós temos a plena certeza, irmãos, estamos tão convictos quanto Davi e quanto o apóstolo Paulo, de que o Senhor está conosco, de que nada e ninguém vai nos separar do seu amor que está em Cristo. Ele vai preservar em nós a fé salvadora. Ele vai nos guardar no caminho da salvação, mesmo que Ele permita que passemos por alguns momentos no vale da sombra da morte. Eu queria que você agora pensasse no filho de Davi, no próprio Cristo. A Bíblia diz que Ele veio para os seus não receberam. Irmão, você percebe a semelhança entre Davi e Cristo? Ele foi perseguido pelo seu próprio povo, por aqueles a quem ele fez o bem. Ele foi perseguido de uma forma injusta e violenta e cruel também. Tentaram por diversas vezes dar cabo da vida de Cristo, como Saul tentou com a de Davi. Mas o pai não permitiu, até que chegasse a hora dele. Porque quando chegou a hora, irmãos, porque ele veio dar a sua vida em resgate por muitos, o pai então permitiu que o nosso Senhor, ainda na flor da sua idade, na sua condição humana, fosse preso, condenado, crucificado e morto. Mesmo tendo a sua inocência destacada pelo próprio Pôncio Pilatos, e por toda a nação sabia que ele era inocente, mas ele foi condenado à morte da cruz, para carregar a nossa culpa, para nos livrar do pior mal que existe, porque essa é a maior proteção pela qual devemos louvar a Deus, nos livrar de estar debaixo da ira de Deus, e ser condenado com os ímpios a sofrer eternamente a condenação do inferno. Esse foi o maior livramento, irmãos. Deus não promete nos livrar de todos os sofrimentos dessa vida. Ele promete cuidar de nós, nos dar força na hora da angústia, ser o nosso refúgio na hora da angústia. Mas Ele vai nos garantir o livramento da condenação do inferno e a garantia da vida eterna. A última lição: na aflição, os escolhidos do Senhor confiam no seu cuidado
e clamam pelo seu socorro. É isso que Davi faz ao compor esse belíssimo hino que nós lemos há pouco, o Salmo 59. Irmãos, esse salmo, como a gente viu no título, o contexto dele foi exatamente esse momento aqui, em que Saul ordena o cerco da sua casa, da casa de Davi, através de seus homens, que estão ali à espreita, vigiando, atentos, como Davi mesmo diz, como cães raivosos em busca de devorar a sua presa. E eu estou até voltando aqui para o Salmo 59, porque é isso que ele diz no versículo 6, que eles são, durante a noite, eles são como cães que uivam com raiva ao redor da cidade. Irmãos, pode ser que Davi, ele não compôs este salmo exatamente naquela noite em que a sua esposa o ajudou a fugir, quando ele estava a caminho para Samuel, ou depois que ele sai da presença de Samuel. Pode ser que ele não fez esse salmo naquele momento. Primeiro, porque ele não tinha tanto tempo para devoção pessoal, ele não tinha tanto tempo para parar um pouco e orar e refletir, buscar a Deus. Ele estava no caminho da fuga. Segundo, irmãos, nesse salmo, Davi ele vai pedir o juízo, ele vai rogar que Deus faça justiça sobre não só os ímpios de Israel, mas também das nações que com sua impiedade investiam contra o povo de Deus também. E ele vai informar também nesse salmo que ele é alvo de difamação, que os seus opressores e os seus inimigos estão usando de mentira, de falsidade contra a reputação dele. E a gente, nesse momento em que ele está sendo perseguido por Saul e seus homens, isso não acontece ainda tão claramente, mas vai acontecer no decorrer da vida dele. Então é possível que ele lembre daquele momento, faz esse salmo lembrando daquela situação, mas também de outros momentos de angústia e de perseguição que ele sofreu de outras nações, e também não só no sentido de atentado contra a vida, a integridade física dele, mas também difamações contra a honra dele. E notem, impulsionado pela fúria assassina de Saul, a quem ele tinha servido com tanta lealdade, Davi ele foi forçado a fugir da sua casa. Imagine isso, irmão, deixar a sua jovem esposa, com quem ele tinha recentemente casado, andar errante, sem ter um momento de paz, andar como um fugitivo, um bandido se escondendo, sem uma perspectiva de um retorno tranquilo para a sua vida normal. Será que não passou pela cabeça dele a seguinte situação, né? O que é que eu ganhei com tudo isso? Eu fui fiel ao rei, fui leal, eu lutei contra os inimigos, conquistei diversas vitórias sob o cuidado do Senhor, eu fiz coisas grandiosas a nível pessoal, acalmando o rei com o doce toque da minha harpa, com a minha espada trazendo vitória, paz e alegria para todo Israel, inclusive para o rei. E o que é que eu ganho com tudo isso? Irmãos, não teria sido melhor para Davi nunca ter afrontado o gigante Golias, ter ficado na dele, ter levado apenas a comida para os seus irmãos e voltado para o campo para cuidar das suas ovelhas? Nada disso teria acontecido. Mas, amados, aqui está um homem nas mãos de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo do cuidado protetor de Deus, para fazer a obra que o Senhor tinha reservado para ele. A injustiça, a opressão que Davi sofreu foi tão grande, que se ele não tivesse buscado refúgio no Senhor, ele poderia ser tentado, irmãos, à loucura, quem sabe até a querer destruir a própria vida. Porque até por coisas menores as pessoas
entram em desespero e querem dar cabo da vida. Reflitam em todo o sofrimento que ele se encontrava nesse momento. Mas o que é que o sofrimento fez com Davi? O que é que a aflição, a perseguição, a injustiça resultou na vida dele? A única coisa que o crente tem que fazer: a aflição conduziu Davi ao trono da graça, à presença de Deus, para buscar o socorro do Senhor, para clamar pelo seu auxílio, pelo seu livramento. E de fato, irmãos, ele clama, ele busca ao Senhor e ele recebe o socorro de Deus em ocasião oportuna. Veja, por 3 vezes o Senhor o livrou da morte iminente e preservou a vida dele, de modo que ele, nesse salmo, veja como ele expressa a sua confiança, a sua fé e o seu reconhecimento de que foi o Senhor que o libertou, que o protegeu, porque ele se refere a Deus nesse salmo como a sua força, o seu escudo, o seu alto refúgio e a sua proteção no dia da angústia. Veja que coisa maravilhosa, verso 9 ele diz: em ti, força minha, esperarei, porque Deus é o meu alto refúgio. Olha o que ele diz no verso 11: o Senhor é escudo nosso. Ele agora até envolve o povo nisso. E no verso 16 ele diz: cantarei a tua força, porque tu me tens sido alto refúgio e proteção. Proteção, olha aí no versículo 16: no dia da minha angústia. Meus amados, Davi manifesta absoluta confiança na proteção graciosa de Deus, porque ele vai destacar no início do salmo: eu sou inocente, nesse contexto eu não cometi transgressão alguma para sofrer essa injustiça. Mas ele também aqui professa a sua confiança de que o Senhor vai executar a sua justiça sobre os seus inimigos. Ele entrega nas mãos de Deus: Senhor, me livra deles e exerce o teu juízo sobre eles, Senhor. Veja, ele não toma vingança em suas mãos, ele coloca nas mãos de Deus. É interessante que Davi vai pedir nesse salmo que os seus inimigos não sejam destruídos repentinamente pelo Senhor, mas que eles sejam humilhados e sofram a disciplina de Deus, para que o povo entenda, veja isso e tome como lição para temer ao Senhor. Veja, no verso, ele fala, há 2 versículos que ele repete a mesma coisa aqui, quando ele se refere aos seus inimigos como cães. Você vai ver isso aqui no verso 6, ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Ali eles são como cães raivosos, querendo destruir a sua presa. Mas veja o que é que Davi vai dizer também no verso 14 e 15. Ele diz: olha, eles uivam como cães à volta da cidade, mas Senhor, faça com que eles sejam um tipo de cão, agora não mais com força para tentar destruir a sua presa, mas humilhados, que estejam buscando comida e não encontrando, que estejam sofrendo debaixo da tua mão, vagueiam à procura de comida e, se não se fartam, rosnam. É isso que ele deseja que Deus faça com os seus inimigos. Mas por fim, irmãos, Davi neste salmo, ele louva e agradece a Deus pelo seu grande livramento. Ele clama por auxílio e por livramento. E recebendo isso do Senhor, ele louva a Deus e agradece. Veja comigo versos 16 e 17, o final do salmo. Eu, porém, cantarei a tua força, ó Senhor. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tem sido para mim alto refúgio, proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Meus amados, eis um salmo aqui bem apropriado para ser usado por nós hoje,
em momentos de aflição e perseguição. Aqui nós temos um salmo que expressa a confiança dos escolhidos de Deus na sua proteção em tempos de dura perseguição. Afinal de contas, estamos sujeitos a toda sorte de perseguição, irmãos. Calúnias, difamações, injustiças, opressão e até mesmo a morte. E no lugar de perdermos a nossa fé, no lugar de levantarmos a voz para murmurar contra Deus, nós somos chamados a trilhar os passos de Davi, confiar no Senhor que está no controle de tudo, que conhece a nossa vida por completo e tem cuidado de nós em todo o tempo. No seu tempo, irmãos, o nosso Deus virá ao nosso encontro com a sua benignidade, como Davi diz no Salmo, para nos dar força na hora da aflição, ou talvez nos conduzir diretamente para a sua glória, se assim for o seu propósito. Mas ele também virá com a sua justiça, ou aqui ou no porvir, para punir os nossos adversários, aqueles que oprimem os justos, para humilhá-los, para zombar deles e por fim consumi-los para sempre. Feliz é você que confia no Senhor na sua aflição. Essa é a mensagem que o Espírito Santo quer colocar no seu coração nesta noite. O Senhor Deus, o Deus dos exércitos, Ele protege, Ele guarda na fé e na salvação todos aqueles que são seus escolhidos, todos aqueles que nele depositam a sua confiança. Que você possa dizer como Davi: a ti, Senhor, força minha, cantarei louvores, porque tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, tu és a minha misericórdia. Amém. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça com a sua boa